façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Tudo bom, Figueiredo? Uma honra estar aqui com você. Toda minha. Que bom que a gente está podendo bater esse papo. Já faz um tempo que a gente não interage, desde os tempos de Braddock Show. E legal estar com você aqui para a gente ter um tete-a-tete, bate-papo mesmo, sem tema definido. Eu quero mais ouvir um pouco do que você tem a dizer e trocar algumas ideias com você, que eu acho que eu fiquei muito surpreso quando eu te vi pela primeira vez. Deixa eu te dar a oportunidade de dar a boa tarde para o povo brasileiro. É isso, agradeço aí, Figueiredo, a oportunidade. Sou um admirador do seu trabalho aí, desde os tempos de Jovem Pan. Também agradeço o público seu que você está disponibilizando aqui para compartilhar, para a gente poder conversar. Agradeço vocês que estão aqui nessa live e espero que a gente possa falar aqui livremente sobre o país, porque infelizmente hoje são poucos os espaços onde realmente nós temos a oportunidade de falar aquilo que pensamos. Exatamente. Falando sobre falar livremente, eu tenho algumas novidades para as pessoas. A primeira delas é que nós estamos transmitindo essa live pelo meu canal, que continua bloqueado há 10 meses pelo Alexandre de Moraes, com mais de 1 milhão de inscritos no Brasil, mas que só consegue ser visualizado de fora do Brasil. Também estamos transmitindo do meu canal de cortes, que criaram para mim, autorizado, e que eu sempre autorizo a transmitir as minhas lives. E agora nós estamos fazendo essa transmissão também do canal do Fio Diário, uma iniciativa que você já teve lá, eu sei que já teve lá, já assisti você lá, uma iniciativa do Marco Antônio, do Adriles, da Geisiane, que se propõe a ser uma nova plataforma de comunicação no Brasil. Então eu estou dando o spoiler para as pessoas que estão nos assistindo, que a partir de agora nós fechamos uma parceria, o Fio Diário e eu, e a partir de agora as minhas transmissões serão feitas também pelo canal do Fio Diário, que é um projeto que eu abracei desde o início, do qual eu sou entusiasta, e na semana que vem nós teremos uma grande novidade no Fio Diário, que eu devo anunciar a vocês nas minhas redes sociais em breve. Então eu queria pedir às pessoas que imediatamente curtam o vídeo, onde quer que estejam assistindo. Isso ajuda a relevância do algoritmo, os comentários de vocês. Eu também, quem me acompanha sabe que eu estou sempre falando, de olho aqui nos xingamentos, etc. Então, elogios também, mas fiquem à vontade para comentar, isso sempre ajuda o nosso engajamento, o engajamento da rede. E peço a você que, se você estiver assistindo isso pelos meus canais, pela minha plataforma, se inscreva também na plataforma do Fio Diário, no canal do Fio Diário. E se você está assistindo no canal do Fio Diário, se inscreva também no meu canal, Cortes Paulo Figueiredo Oficial, é o canal que tem a minha autorização para transmitir os cortes, as minhas participações, mas também transmite as minhas lives. Então é bom que nós tenhamos essa redundância, porque se o Xandão derruba uma, a gente tem outra, você vai ter que derrubar mais gente para a gente continuar não se comunicando, né? A gente vai se comunicando de todos os jeitos possíveis. Então peço a vocês encarecidamente curtidas e inscrições. Também estamos transmitindo pelo Rumble, que estava meio instável hoje. Eu nunca tinha visto o Rumble instável, mas estamos transmitindo pelo Rumble e pelo locals.com, de onde nós faremos a segunda parte dessa transmissão. Essa transmissão tem 2 partes. A primeira parte será aberta ao público e a segunda parte vai ser fechada somente para os meus apoiadores do locals.com. Se você não é meu apoiador, o link está em todas as descrições e você pode assistir de lá como meu apoiador no locals.com. Um dos assuntos que eu vou deixar, Lucas, para falar depois que a gente tiver só em Petit Comitê, é sobre Jovem Pan, que eu quero saber da tua passagem lá e se você está vendo o que aconteceu com o Jovem Pan de Bauru. Por enquanto, e eu quero falar também Morning Show, você teve no programa que eu fazia parte, que o Adriles fazia parte, quero falar um pouco sobre isso, mas esse é o tipo da conversa que é boa de ter Petit Comitê, para não ficar o pessoal criando intriga, é muito mais
um papo televisionado aqui transmitido do que efetivamente uma transmissão de uma live. Então eu quero manter isso aqui bastante informal. E eu queria começar, na verdade, te perguntando, Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Apesar de ter 25 anos, a galera fala, pô, menino muito novo, mas eu já tô atuando na política aí já faz uns 7, 8 anos, que desde menor de idade já participei das organizações ali das manifestações pelo impeachment, e sempre no bastidor, né? Mas mais recentemente comecei a dar minha opinião pública. Isso é muito interessante. Eu também comecei a atuar Bom, eu nasci num berço de política, né? Não teve jeito. Na minha casa políticos só eram menos frequentes do que militares. Então são mundos que eu transito com razoável familiaridade. Mas depois, quando eu tive 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar. Eu fui ser assessor de campanha, depois assessor parlamentar, assessor no governo do estado, assessor na prefeitura. Segui essa vida e eu aprendi muito da política real, da política do dia a dia. E foi muito bom. Um pouco. Frustra. Eu não sei, eu acho que foi bom no meu processo de formação, sabe, Lucas? Quando eu tinha 25 anos, quando eu tinha a tua idade, eu não era nem de longe a pessoa que eu sou hoje. Naquela época eu era muito mais flexível em relação à política do dia a dia do que eu passei a ser hoje. Engraçado, né? Eu acreditava que você precisava ser mais flexível, que as coisas podiam se dobrar um pouco, etc. E eu me tornei mais intransigente conforme eu fiquei mais velho. Isso foi um movimento interessante. Mas foi bom para mim, o meu período lá na política. Você vê, eu trabalhei com um cara, as pessoas às vezes ficam escandalizadas, eu trabalhei com um cara chamado Eduardo Paes, ele é prefeito do Rio hoje em dia. E ele, mas quando eu comecei a trabalhar com ele, veja, eu tô fazendo 40 anos, quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo Paes, ele era deputado federal pelo PSDB, que era a maior oposição que a gente tinha ao PT. E o Eduardo Paes era o algoz do Lula na CPI dos Correios, que foi quem investigou o Mensalão. 2004. Era, da idade das minhas filhas. E foi naquele momento que eu comecei a trabalhar com ele. E eu vivi a transição do Eduardo Paes anti-Lula para o Eduardo Paes tendo que beijar a mão e arriar as calças para o Lula para poder ser candidato a prefeito do Rio, com apoio do Sérgio Cabral e com apoio dele. Quando eu fiz a campanha do Eduardo Paes para governador do Rio, que ele perdeu fragorosamente, ele disputava contra o Sérgio Cabral e contra, eu não me lembro mais quem era, o candidato do PT. Ele era alternativo. Exato. E aí eu assisti de dentro esse processo que eu vou chamar aqui de a venda da alma ao diabo, ao demônio, metaforicamente falando, mas nem tanto assim. Então, eu aprendi muito. Foi um processo assim, e obviamente não durou muito tempo depois disso a nossa relação, porque nós ficamos em lados opostos da política. Mas eu estou falando isso porque o Eduardo Paes é o exemplo perfeito da política real. O Eduardo muda. Eu via um cara que era nosso fiel adversário numa campanha apoiando a gente na outra, e na outra estando o próprio Lula, né? E na outra estando ali ganhando uma secretaria, o cara que era o teu algoz e almoçando com a gente, brincando. E eu falei, mas esse cara era o nosso inimigo mortal há um ano atrás. Depois eu vi as coisas sendo costuradas, eu via como é que as coisas eram feitas. E isso foi bom para entender o jogo. Ô, Figueiredo, até a gente acha que são só os mais antigos, né, que tem esse tipo de postura, mas mais recentemente o próprio MBL, movimento que surgiu no impeachment, que se colocava como oposição ao PT, se uniu ao PT para tentar derrubar o Bolsonaro de todas as formas. Infelizmente influenciou muita gente. Eu cheguei a fazer parte do MBL, o que é para mim um dos maiores erros que eu já cometi. E ficou contra o Bolsonaro. Chega a eleição, você tem duas alternativas: o Bolsonaro ou o PT, o Bolsonaro ou o Lula. E de quem que eles ficaram do lado? Ficaram do lado do Lula, porque pregaram um voto nulo.
quem estava na frente, quem se beneficiava com a pregação do voto nulo, eram os petistas. Ou seja, eles optaram pela esquerda. Mesmo tendo sido um movimento que surgiu com a intenção de combater o PT. Então, você vê que não é um negócio exclusivo de políticos mais antigos. Um novo político, ele pode ser mais antigo do que um político antigo. E vice-versa. Você pode ter um político antigo que é mais novo do que esses políticos mais novos e oportunistas que existem por aí. Bom, nada mais simbólico do que isso, do que o novo que fez a coisa mais velha que existia possível. Partido Novo, foi fundado para ser um partido novo, e no viral tinha acabado virando um partido velho na mão de um cacique que fazia o que queria com o partido e avançava os seus interesses pessoais. Que é coisa mais... Mas por que... Me conta como é que foi a tua passagem pelo MBL. O que você fez lá e como é que foi? Então... faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.